Rodrigo, eu queria inclusive falar, né, você falou que está impactando o mundo inteiro, e eu queria que você explicasse um pouco para a gente como é que a gente pode comparar a inflação brasileira e a mundial, né? Principalmente ali a norte-americana, que a gente tem visto muito forte disparar, mesmo com os movimentos econômicos deles terem sido inversos aos nossos, né? A gente tentou cortar gasto e eles aumentaram ali em 1 trilhão os estímulos lá nos Estados Unidos, aí não sabiam quanto fazer o tapering, finalizar todo o ciclo de estímulo, voltar e tal, enquanto aqui no Brasil estava se regulando se o auxílio emergencial ia ser de 600, 400, 500, R$ 1.000, enfim, porque não podia abrir o teto de gasto antes do ano eleitoral, porque no ano eleitoral agora pode tudo. Mas como é que você compara a inflação brasileira e a mundial? O que está acontecendo? Bom, essa é uma ótima pergunta. Então vamos lá. Vamos fazer uma comparação aqui, nossa, do Brasil, tá, com os Estados Unidos. O que acontece? O Brasil, ele após o Plano Real, ele faltou uma perna do Plano Real para poder o plano poder ser fechado ali com a cereja no bolo, que é o quê? Que é a total desindexação da economia. Então, o que acontece? Nos mercados, tanto europeu quanto americano, você tem muito dos contratos serem negociados entre os agentes, tá? Entre quem aluga, quem é o locatário, o locador, tá? Entre os fornecedores, as empresas. Aqui não. Aqui no Brasil ainda ficou um pouquinho, tá, de memória inflacionária e muito dos contratos eles são ajustados e amarrados por indexadores inflacionários passados, tá? Então isso é um ponto que prejudica a gente e realmente a nossa inflação ela acaba sendo um pouco maior e mais agressiva em comparação aos outros países, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o Brasil, na parte fiscal, ele ainda não tem toda essa parte de essa maior força de manobra para poder domar uma inflação com juros mais equilibrados. No entanto, que a inflação americana ela está com juros lá na casa dos 8%, a inflação, aliás, na casa dos 8% e os juros próximo a 2%. Nós estamos com uma inflação de 12% e uns juros aí de 13%. Então, assim, você vê que nós temos ainda que a gente tente algum fundamento, e o país, por também ter um histórico de muito risco, é muito complicado você fazer esse equilíbrio. Então, assim, estruturalmente, ainda que nós utilizamos todas as técnicas da teoria econômica, o Brasil, você vê que o Brasil sai perdendo nisso, tá? Então, você tem uma inflação aqui muito agressiva, você sobe bem a taxa de juros aqui no Brasil, e ela ainda é um pouco mais resistente em cair. Já os Estados Unidos, ele é um país com outro nível de confiança, tá? O grau, os rates americanos de um outro nível, tá? Então, assim, você tem muito mais confiança nos Estados Unidos, em adquirir um título, por exemplo, do que no Brasil. Então, assim, os Estados Unidos, eles conseguem ir dosando o controle da inflação com uma velocidade de juros muito inferior e diferente da nossa, tá, Rafael? Então, essa que é a questão. Nós ainda somos um país em que não oferecemos toda a credibilidade que os investidores precisam. Por isso que cada salto de inflação aqui, você tem que aumentar em 2, 3 pontos percentuais os juros para poder trazer aquele percentual de volta. Então, essa que é a questão no Brasil, quando você olha para o Brasil e olha para um nível de inflação europeu ou mundial.